Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos ao capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tens? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças. Partiu-os e entregou-os aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Agora vamos ao versículo 11 e seguintes. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Versículo 22 e seguintes. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos. E, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos. E ele começou a ver, curado. De modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe:
não entres nem mesmo na aldeia. Vamos ao versículo 27 e seguintes, do capítulo 8. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Ou quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Agora vamos ao versículo 34 e seguintes até o final, até o fim do capítulo 8. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida. É uma indagação que Jesus faz. Pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera, pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este foi o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.